Muitas vezes nos perguntamos o que devemos fazer como cristãos. Devemos apenas buscar a nossa salvação? Devemos falar frequentemente sobre Jesus para os outros? Até onde podemos ir? O que Deus quer que nós façamos bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre sinais que indicam que você é chamado por Deus. Por favor, curte esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa e se inscreva aqui no nosso canal. Agora que você entregou a sua vida a Cristo, começa a buscar sua identidade nele e desejar saber o que deve fazer para Deus. Esse desejo surge do amor que você tem por Deus, mas para perceber esses sinais é preciso estar disposto e responder ao chamado de Deus com um coração que diga: sim, Senhor. Caso contrário, você não prestará atenção aonde Deus está te chamando. Muitas vezes não encontramos o que buscamos, mesmo que esteja bem na nossa frente. Há coisas que você deve saber sobre o chamado de Deus. Primeiro, quando você é chamado por Deus, não significa necessariamente que você é chamado para o ministério dos 5 dons, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou mestres. Deus pode te chamar para alimentar os pobres em seu ambiente ou em uma terra estrangeira, para orientar alguém ou para iniciar ou encerrar muitas outras coisas. Em segundo lugar, o fato de você pensar que Deus está te chamando pode ser, na verdade, Deus te chamando. Isso é especialmente verdadeiro quando este pensamento surge do nada. Quando você nunca sequer considerou a possibilidade antes e nem imaginava os seus benefícios de servir a Deus em uma área específica. Em terceiro lugar, o chamado de Deus não é sobre você, mas sobre Ele e o seu reino. Embora você seja abençoado ao seguir o chamado de Deus, o verdadeiro propósito não deve ser confundido. O chamado de Deus sempre glorificará Jesus e avançará o seu reino. Isaías capítulo 6, verso 8 diz: Depois disso, ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Em quarto lugar, o seu trabalho e o chamado pode não ser a mesma coisa. Muitas pessoas pensam que Deus os chamando para uma área específica devem trabalhar exclusivamente nessa área. Mas nem sempre é assim. Deus pode querer que você seja engenheiro e, ao mesmo tempo, ensine adolescentes em sua igreja local sem receber salário por isso. Efésios capítulo 4, verso 1 diz: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados. Em quinto lugar, o chamado de Deus pode ser uma temporada ou para toda a vida. É importante saber que Deus está te chamando para uma temporada específica ou para um dever vitalício. Finalmente, seu talento natural e dom espiritual pode te mostrar o que Deus está te chamando para fazer. Se você tem habilidades para cantar, dançar, escrever, pintar, organizar ou profetizar, pode ser um sinal do chamado de Deus nessa área. Então, como saber se você está no lugar errado? Primeiro, se você está sempre infeliz, é um indício de que algo está errado, pois um dos frutos do Espírito é a alegria. Em segundo lugar, se você se sente estagnado, sem crescimento em nenhuma área de sua vida, provavelmente está no lugar errado. Terceiro, se você se sente insatisfeito, mesmo que esteja fazendo algo que parece grandioso para os outros, pode ser um sinal de que está fazendo a coisa errada. Também é importante verificar se o que você está fazendo contradiz a Bíblia. Deus não mandaria ninguém fazer algo que contraria a sua palavra. Se você estiver sendo afastado de Deus ou de sua intimidade com Ele,
então isso não é do Senhor. Quando você tem certeza disso, dê um passo com a fé e confiança, pois Deus sempre proverá para o que Ele te chamar a fazer. Deus sempre estará ao seu lado para guiar e prover tudo o que você precisa. Isso não significa que você não enfrentará desafios e obstáculos, mas à medida que você segue o caminho que Deus está te chamando, Ele começará a remover as barreiras e abrir as portas para você. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Durante essa jornada, você pode experimentar um ou mais dos sinais que mostramos que Deus está te chamando. Um dos principais sinais é o Espírito Santo colocando em sua mente pensamentos persistentes sobre o que Ele quer que você faça. Essa sensação não desaparecerá e sempre surgirá, mesmo que você tente ignorá-la. Outra forma de Deus falar com você é através de sonhos e visões. Nem todos terão esse tipo de experiência, mas, se acontecer, pode ser uma maneira poderosa de Deus transmitir a sua vontade. Além disso, profecias também pode ser um meio pela qual Deus te chama. Uma palavra profética de um pastor ou de alguém com um dom de profecia pode ressoar em seu coração e confirmar o que Deus está te chamando a fazer. Outro sinal importante é quando as pessoas ao seu redor chamam a sua atenção para algo que você nunca imaginou a fazer, mas que pode estar relacionado ao chamado de Deus para a sua vida. Essas pessoas podem vir de diferentes formas e situações, mas o que elas dizem ou mostram sempre chama a sua atenção. Às vezes, algumas pessoas têm a experiência extraordinária de ouvir a voz audível de Deus. Isso é raro, mas quando acontece, é uma experiência inconfundível e você saberá que é Deus falando com você. Você também pode sentir um desejo incomum por algo que está alinhado com o que Deus está te chamando para fazer, especialmente quando você vê outras pessoas servindo nessa área. Outro indicativo é sentir-se em paz com o que Deus está te chamando para fazer, mesmo que os desafios sejam grandes. Quando você está no centro da vontade de Deus, essa paz interior permanece. Deus também pode enviar mensageiros para confirmar o que Ele está te chamando para fazer. Isso pode ser feito através de conversas aleatórias, livros, canções ou outras formas, mas o importante é que isso chama a sua atenção e parece confirmar o que você está sentindo em seu coração. Ao notar estes sinais e confirmar que Deus realmente está te chamando, o próximo passo é buscar a Deus em oração e pedir direção para seguir o seu chamado. Converse com Ele sempre sobre o que você está sentindo e peça clareza em relação aos próximos passos a serem dados. Além disso, é uma boa ideia buscar a confirmação das Escrituras. Verifique se o que você está sendo chamado a fazer está em conformidade com a palavra de Deus. Se algo for contrário aos princípios bíblicos, é melhor reavaliar o chamado. Por fim, dê um passo de fé e ação em direção ao que Deus está te chamando para fazer. Confie nele em cada passo do caminho e saiba que Ele sempre proverá o que você precisa para cumprir a sua vontade. Que você possa encontrar e seguir com diligência o chamado de Deus para a sua vida, sabendo que Ele capacitará e guiará em todas as coisas. Que essa jornada seja marcada pela alegria, satisfação e o cumprimento do propósito divino para você. Que Deus continue abençoando você ricamente em sua caminhada com Ele
e que você alcance força, dedicação e direção para cumprir o chamado de Deus na tua vida. Deus te abençoe, graça e paz, e te espero no próximo vídeo.